E aí, galera, tudo bom? É, Meu nome é Bruno, eu tô com 2 meses e 15 dias de ter. Eu queria ter feito outros vídeos, mas não deu pra fazer porque eu tava morando com os meus pais. Ficava difícil falar alto, né? Meu computador é meio ruim pra captar o som. E agora eu tô na casa de um amigo meu. Eu saí de casa falando que ia ficar aqui pra ajudar ele, porque ele estava machucado, mas foi uma história que eu inventei para poder contar para os meus pais, né, e não estar presente para dar um tempo para eles pensarem. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, do que aconteceu de 2 meses para cá e falar um pouco do que eu senti, assim, as mudanças do meu corpo. Bom, tudo começou, assim, há 2 meses atrás eu descobri que eu sou transexual porque no meu serviço mudaram o uniforme e ele era muito agarrado, era branco e marcava muito os invasores. E por conta disso eu fui atrás de saber sobre operações e alguma coisa para reduzir e acabei encontrando outras coisas, né? Pessoas que tiravam tudo por ser transexual e tal. E entrando na internet fui descobrindo várias coisas sobre isso, vi vídeos, é, e, e aquilo mexeu muito comigo. Eu me identifiquei demais com aquilo. Eu senti uma necessidade muito grande de poder, sei lá, me sentir no corpo masculino, né? Passar a mão, sentir tudo liso. E, enfim, depois disso, né, mexeu bastante comigo. Eu comecei a procurar muita informação sobre isso na internet. Comprei um livro do João W. Nery, li ele inteiro, li em 4 dias. E depois disso, voltei na internet para procurar uma psicóloga que pudesse me ajudar, para eu entender melhor, né? Acabei conhecendo duas, né? Achei duas psicólogas especialistas no assunto. Isso foi muita sorte, porque é difícil achar. Isso foi aqui em Campinas. E ela me ajudou muito, uma delas, né? E é uma pessoa, assim, incrível. Ela é especialista há mais de 20 anos no assunto. Eu cheguei lá completamente leigo no assunto. Só tinha visto vídeos, mas não entendia se eu realmente era aquilo. Era uma coisa muito confusa ainda na minha cabeça. E ela me acompanhou desde do início, assim, bem do comecinho, né? Eu era extremamente, assim, feminino, né? Não tinha ideia ainda do que eu era. E depois disso ela foi trabalhando, fomos trabalhando com isso. E depois disso a gente chegou na conclusão que ia ter que contar para os meus pais. Eu comecei a aplicar a T depois de mais ou menos uns 3 meses de acompanhamento dela. E foi por conta própria. Eu tentei com uma endócrino, mas ela não quis me passar. Ela dizia que tinha medo de eu me arrepender, falou que a gente muda a nossa ideia com o tempo, né? Nossa cabeça muda. E, e ela não me passou a ter. Me passou apenas os exames, eu fiz todos os exames e apliquei por conta mesmo. Foram 4 doses até agora, né? Então a gente chegou na conclusão de que chegou a hora de contar para os meus pais, depois de 2 meses de aplicação, e que a voz mudou um pouco, né? Do meu primeiro vídeo, dá para perceber. Enfim, a gente foi esquematizando tudo e eu saí de casa, vim para casa desse meu amigo. Aí, há 2 dias atrás, 3 dias, eu liguei para ele, falei para ele que ela queria conversar com ele. Não falei o motivo, não falei o que que era, falei que ela só queria falar com ele, né? Que ela geralmente conversa com a família. E no outro dia ele foi de manhã e ela conversou com ele, contou tudo.
A reação dele foi, assim, surpreendente. Eu fiquei feliz, porque ele disse que queria que eu fosse feliz e que ele estaria do meu lado para me ajudar. Mas também o trabalho dela é indiscutível, ela fez toda a diferença. O jeito que ela contou foi incrível. Eu fico muito grato, assim, muito feliz de ter tido essa sorte, essa oportunidade de ter alguém desse jeito do meu lado, né? Tá me dando muita força. E depois disso ele me ligou, conversou comigo e realmente ele falou a mesma coisa que ele falou para ela. Disse que se eu estiver bem, ele vai estar bem, enfim. Bom, isso foi o que aconteceu nesses 2 meses, né? Agora, as mudanças do que eu senti. Quando eu apliquei a primeira dose, a primeira mudança assim que eu senti foi o libido e algumas coisas mudaram rápido. Depois veio um pouco da musculatura, eu estava fazendo academia, fiz 1 mês de academia, tive que parar agora, né, porque eu vim para casa desse amigo, mas a musculatura aumentou um pouquinho, as minhas costas estão um pouco mais largas, a barriga também está perdendo aquelas curvas, e o pelo no corpo aumentou um pouco, mas só o bigode que cresceu assim mais, tá mais grosso, e aqui tem um pouquinho de pelo, mas quase nada ainda. Eu não senti nenhuma reação ruim, assim, não aconteceu nada de ruim. Eu vi algumas pessoas que tiveram um enjoo, tiveram algumas reações meio fortes, mas eu não senti nada. É só um aumento assim do calor, às vezes um pouco de formigamento assim na mão, no pé. Mas pelo que eu perguntei pra galera aí, é uma coisa que acontece com todo mundo mesmo, porque a tela muda, altera a nossa pressão, né? Aumenta a pressão. Bom, fora isso, acredito que não tenha mais nada que tenha mudado. E ao longo do tempo aí eu vou fazendo outros vídeos, de acordo com o que for acontecendo, eu vou contando para vocês. Depois eu vou colocar algumas fotos no Facebook, comparando. Eu tirei bastante foto, mas não tem nada postado. Não cortei o cabelo ainda. Isso é uma coisa meio complicada agora também, porque meu pai pediu para eu ir cortando aos poucos, né? Ele falou isso com a psicóloga e ela falou para mim. E a minha mãe não sabe ainda. Só que tem o fator de que eu vou começar numa loja nova agora. Meu gerente vai me levar com ele. E a gente precisa que eu corte o cabelo para trabalhar como o Bruno, né? Eu vou mudar meu crachá. Eu tive essa oportunidade de mudar o crachá. E o cabelo tá confundindo muito as pessoas. Tem gente que trata no masculino, tem gente que trata no feminino. Já me perguntaram até se é peruca, várias coisas. E eu também não tô aguentando mais com esse calor agora. O cabelo fica grudando no pescoço, tá terrível. E é uma coisa que eu vou ter que conversar com ele e a gente vai resolver isso daí. Bom, é isso, galera. Acho que era, era isso que eu tinha para falar mesmo. E até o próximo vídeo. Até mais.